Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos a análise das leis penais especiais. O tratamento dos aspectos relativos ao Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97. Terminamos o nosso último encontro falando da distinção entre os crimes de perigo concreto e os crimes de perigo abstrato. Neste encontro, eu trarei aos senhores, conjuntamente, nós desenvolveremos a distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente. Na aula passada eu disse a vocês, tanto o dolo eventual como a culpa consciente apresentam 3 elementos. No que tange a 2 elementos, a semelhança. A distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente está no 3º elemento de cada um deles. E por quê? O dolo eventual é composto por 3 elementos, quais sejam: o agente prevê a possibilidade de obtenção do resultado, o agente assume o risco de produzir este resultado e, 3º elemento, ele é indiferente à produção deste resultado. Reitero, prevê a possibilidade de produção do resultado, assume o risco de produzir o resultado e é indiferente em relação à produção deste resultado. Como exemplo, meus amigos, supondo que eu esteja na Avenida Paulista às 6 horas da tarde, dirigindo a 200 km por hora, e a pessoa que esteja ao meu lado diga: Acácio, dirigindo a 200 km por hora, às 6 horas da tarde, num dia útil, na Avenida Paulista, a probabilidade de você ocasionar um acidente é muito grande. Então, deste contexto fático que eu trouxe aos senhores, foi possível prever a possibilidade de produção do resultado e mesmo assim eu continuei dirigindo a 200 km por hora. Então eu assumi o risco de produzir o resultado. Diante da afirmativa trazida pela pessoa que estava ao meu lado, o que eu digo? O que eu digo a ela? Tantofas. Se ocasionar um acidente, tudo bem. Se não ocasionar um acidente, estou na mesma. Então, o que é esse 3º elemento? É o tantofas. Tanto faz. Se ocasionar, ocasionou. Se não ocasionar, não ocasionou. O dolo eventual, meus amigos, é traduzido por um palavrão que eu não posso transmitir a vocês nesse começo. Mas ele termina com E. Ele começa com F e termina com EU. Então, aliás, ele começa com F e termina com SE. Começa com F e termina com SE. F, 3 pontinhos, A, hífen, SE. Esse é o dolo eventual. É o tanto faz. Há uma indiferença em relação à produção do resultado, tá? Nesse contexto fático, nesse exemplo que eu dei a vocês, se eu praticar, se eu ocasionar esse resultado, tudo bem. Se eu não ocasionar esse resultado, tudo bem também. Dolo eventual. Culpa consciente, meus amigos. A culpa consciente também é composta por 3 elementos. Os 3 elementos trazidos pela culpa consciente são: prever o resultado, elemento análogo ao dolo eventual. Segundo elemento, assume o risco de produzir o resultado, é análogo também ao dolo eventual. E o 3º elemento da culpa consciente diz respeito ao agente acreditar que não produzirá o resultado em virtude das suas características pessoais, em virtude da sua capacidade pessoal. Então, supondo que eu esteja dirigindo
a 200 km por hora às 6 da tarde num dia útil na Avenida Paulista. E a pessoa que está ao meu lado diz: Acácio, desse jeito você vai ocasionar um acidente. O que eu digo a ela? Eu olho fixamente nos olhos dela e digo: amiga, 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 eu sou piloto de kart desde os 5 anos de idade. Então, em virtude da minha capacidade, em virtude do meu talento para pilotar, um acidente não acontecerá. Em virtude do meu talento, da minha capacidade pessoal, o acidente não acontecerá. Vai lá e acontece o acidente, F, 3 pontinhos, EU. F, 3 pontinhos, EU. Então, galera, atentem para a distinção entre o dolo eventual, prevê o resultado, assume o risco e é indiferente em relação à produção do resultado, e a culpa consciente. Prevê o resultado, assume o risco, mas acredita que, em virtude da sua capacidade pessoal, não produzirá o resultado. Senhores, a distinção entre dolo eventual e culpa consciente é muito importante para a determinação dos crimes dispostos no Código de Trânsito Brasileiro. E por que essa distinção é de suma importância? Porque o Código de Trânsito Brasileiro, especialmente nos artigos 302 e 303, fala do homicídio culposo na condução de veículo automotor e da lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Os artigos 302 e 303, em tese, abarcam a culpa consciente. Por quê? O 302 e o 303 não fazem menção ao dolo. Então, se eu pratiquei o crime mediante dolo, seja este direto, seja este eventual, o tratamento não será aquele trazido pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas será aquele trazido pelo Código Penal. Dada a importância dessa distinção, ou a importância desta distinção fica mais evidente quando nós lembramos que, atualmente, a mídia, a imprensa, dá bastante importância aos crimes praticados na condução de veículo automotor, se há dolo eventual ou se há culpa consciente. Eu consigo lembrar de plano pelo menos 3 casos emblemáticos onde foi dada bastante importância por parte da imprensa quanto à prática de crimes de dolo eventual ou culpa consciente praticados na condução de veículo automotor, se há distinção e se não há. E a GV, seguindo essa tendência, já cobrou, inclusive em um dos exames mais recentes, a distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente. Salvo engano, o sujeito ativo no problema trazido pela GV era um instrutor de autoescola. A GV deixou latente o seguinte: olha, ninguém melhor que um instrutor de autoescola para crer na sua capacidade pessoal. Então, naquele exemplo, no problema trazido pela GV, havia culpa consciente. Tá? E por que a importância? Destrinchando rapidamente. Se eu praticar um homicídio culposo na direção de veículo automotor, qual é o tratamento? É o tratamento do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Culpa consciente, homicídio culposo na condução de veículo automotor, penas dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, e no caso da lesão corporal, a mesma coisa. Agora, se eu praticar na condução de veículo automotor um homicídio mediante dolo eventual, o tratamento não será o mencionado pelo Código de Trânsito. O tratamento será aquele previsto no artigo 121 do Código Penal. Então, mesmo que o crime tenha sido praticado mediante dolo eventual, o tratamento é o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos e, principalmente, o julgamento pelo tribunal do júri, em conformidade com o artigo 5º, inciso 38,
alíneas A, B, C e D da Constituição Federal. Então, mesmo no caso do dolo eventual, haverá o julgamento na forma do 121 do Código Penal e pelo tribunal do júri. É necessário que se faça essa distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente para a determinação principalmente da classificação do crime ou Código Penal ou Código de Trânsito Brasileiro e também para a determinação da competência, tribunal do júri ou procedimento ordinário comum em virtude da quantidade de pena. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Ficou claro para vocês essa distinção entre os crimes de dolo eventual e culpa consciente? Do F, 3 pontinhos A, hífen SE, dolo eventual, e do F, 3 pontinhos EU, da culpa consciente, tá? Sempre que vocês quiserem diferenciá-los, levem em consideração os dois principais elementos. Se há o tantofas, a indiferença em relação à produção do resultado, ou se há a crença na capacidade pessoal. Não necessariamente capacidade técnica, mas na capacidade pessoal. Tudo bem, meus amigos? Estas as informações relativas à distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente. Para nós encerrarmos essa aula, eu gostaria de lembrá-los de dois aspectos trazidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Quais sejam? O Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 291, que está aí na tela para vocês, faz menção à aplicação subsidiária das regras do Código de Processo Penal, do Código Penal e da Lei 9.099 de 95. Ou seja, a aplicação subsidiária do CP, do CPP e da Lei 9.099 de 95 no que tange aos crimes praticados na condução de veículo automotor. E também no que diz respeito à suspensão ou à proibição de se obter permissão para dirigir ou habilitação. Esta modalidade pode ser tratada como pena principal, como pena isoladamente aplicável ou aplicação cumulativa, ou seja, eu só aplico a pena de suspensão de condução de veículo automotor como pena principal, ou só ela eu posso aplicar também cumulativamente, ou seja, aplico a privativa de liberdade e a suspensão. Existem estas três possibilidades. E o prazo desta pena é expressamente consagrado pelo Código de Trânsito. Vai de 2 meses a 5 anos. 2 meses a 5 anos. E, caso o sujeito esteja preso, o período de suspensão não será computado. O período de suspensão, para ser computado, deverá necessariamente estar, para que haja o cômputo desse, necessariamente o sujeito deverá estar em liberdade. Meus amigos, eram estes os aspectos a serem tratados nessa nossa 16ª aula. Voltaremos na nossa 17ª aula falando ainda do Código de Trânsito Brasileiro. Prazer contar com a participação de vocês. Valeu, abraço, tchau!